Bom dia abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Graça e paz. Hoje, dia 24/9/2024. Ontem eu não pude postar mensagem, pois acordei um pouco tarde. Fui com meu irmão levar ele numa prótese de olho que ele tinha feito e não postou, foi fazer outra. E hoje eu acordei mais cedo, desde 4 horas da manhã estou acordado, né? Não dormi legal, né? Já fui dormir tarde porque estava estudando a Bíblia, fui dormir já era quase 1 hora e tirei alguns cochilos rolando na cama, não dormi bem. Mas graças a Deus que eu estou aqui de pé e que Deus tem me levantado e que tem cuidado de mim, mesmo nos momentos em que eu estava deitado, dormindo, ou bem ou mal, mas Ele cuida de mim e cuida também de você aí do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais uma nova mensagem, convida os irmãos para nós tomar um cafezinho físico, né? Uma tapioca, um ovo e um queijinho, né? Um cappuccinozinho, certo, meus amados irmãos? Um cappuccinozinho. Eu gosto de cappuccino, adoro cappuccino, amo cappuccino. É bom, cappuccinozinho, né? Cappuccinozinho é maravilhoso. E também convido os amados irmãos, não sei que hora você vai ouvir esse vídeo, mas eu convido os amados irmãos para que nós venhamos tomar também, após tomar esse café físico, que é bom para o nosso corpo, que nos alimenta, que nos deixa nós mais saudável, convido também os irmãos para que nós também venha se alimentar do espiritual, que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, irmãos, nós iremos se alimentar do espiritual, né? Falando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus em linha, ó, em linha com a palavra, né? Então, vamos aqui sair da caixinha da religião, vamos sair aqui da idolatria, vamos sair aqui da feitiçaria, vamos sair aqui da mentira. Vamos aqui pregar a verdade, doa a quem doer, mas precisamos pregar a verdade, mostrar a verdade, porque o Espírito de Cristo que ministra em mim e em você, que vai ouvir essa mensagem e vai ter o entendimento, ele é ministro da verdade. E não ministro da mentira, da feitiçaria, da idolatria, da falcatrua, né? Então, ele é ministro da verdade. E nós hoje vamos meditar aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 9 em diante. Os irmãos acompanham aí, mas vai dizer aqui, olha. Vou botar aqui, eu acho que os irmãos vão ver aqui, olha. Aqui, ó. Olha. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto está morto por
causa do pecado, mas o Espírito vivifica por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Do 9 ao 11, capítulo 8, do versículo 9 até o 11. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus Criador do céu e da terra. Irmãos, estamos aqui diante de um trecho, diante de um trecho da Bíblia, da Palavra de Deus. Capítulo de Romanos vem falando sobre as obras da carne. O que é estar na carne? São obras. Estar na carne são viver a lei de Moisés, as obras da antiga aliança. Isso é estar na carne, porque hoje nós vivemos na graça. Quando eu e você nasceu, nem a lei de Moisés existia mais. Ela foi exterminada, ela foi abolida. Está lá em Colossenses, né? Os escritos, as ordenanças, os escritos de dívida, está lá em Colossenses 2, do 13 ao 16, né? Então, não vou para esse trecho, mas os irmãos vão aí buscar, vão atrás, né? Também lá está falando, se eu não me engano aqui, em Colossenses, quer ver? Deixa eu ver se é Colossenses mesmo. Colossenses também 1, do versículo 13 ao 15, vai dizer que ele tirou o povo da potestade, das trevas e transportou para a maravilhosa luz, o lugar de luz, o lugar de entendimento, o lugar do seu espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Romano, aqui no capítulo 8, né? O capítulo 8, do versículo 9, vai dizendo: vós, porém, não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Esta carta foi dirigida aos romanos. Vós, porém, não está na carne. Quem é vós aqui? É eu? É você? Não, não é eu, não é você. Aqui estava falando com os romanos. Temos que respeitar o texto, o contexto, fazer a conjugação verbal das escrituras. Quando a pessoa que escreve diz, vós, porém, não está na carne, o autor da frase está presente e os ouvintes na mesma época. Como isso aqui é uma carta, eu creio que o autor não estava no mesmo espaço físico que os ouvintes. Porque uma carta, você só envia uma carta para quem está
um pouco distante. Então, Paulo estava preso na cadeia, na prisão, e manda uma carta a Roma, à igreja de Roma, para explicar que eles agora não precisariam andar na carne, fazer as obras da carne, a lei, praticar as obras da lei de Moisés. Por quê? Porque Jesus já tinha morrido. O Espírito já tinha vindo. O Espírito agora não morava mais lá no templo em Jerusalém. Ele até ainda se manifestava lá no templo, porque lá nessa época estava cruzando a lei e a graça. Pedro, Tiago e João, lá em Gálatas, capítulo 2, do versículo 6 em diante, vai mostrar que eles, Pedro, Tiago e João, e alguns outros discípulos, pregavam a circuncisão, a lei de Moisés, para as 12 tribos. Isso vai confirmar também lá em Tito. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago também vai confirmar que eles pregavam aos judeus, as 12 tribos dispensas por causa da perseguição que acontecia através do general Tito em Jerusalém, na época desse acontecimento. Então, nós estamos diante desse texto, aonde está falando que aqueles irmãos não poderiam praticar as obras da carne, não poderiam continuar fazendo os rituais, as orações, os sacrifícios, né? Que os sacerdotes apresentavam. Isso vai estar lá em Hebreu no capítulo 10, né? Então, não precisava mais. Por quê? Porque Cristo, através do seu corpo, já tinha feito o sacrifício, né? Já tinha aperfeiçoado, já tinha purificado, já tinha regenerado. Então, não precisaria mais. E agora o povo ia andar no Espírito, na graça. Porque o Espírito já tinha se rendido lá na cruz do Calvário, Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado. Ele, uma vez andando em Jerusalém, perguntaram a ele sobre a vinda dele. Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, o Espírito Santo da verdade que convence o mundo, se eu não for, ele não vem. Então, ele foi e ele mandou. Ele, lá em João, também no capítulo 14, ele vai falar que ele ia preparar as casas, irmão. A morada do Espírito Santo, aqui, somos nós. É essas casas que ele ia preparar. Ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Ele estava preparando os corações para que a palavra, para que a verdade chegue no coração e entre. Tá certo, meus irmãos? Então aqui está dizendo: vós não está na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ó, irmão, para o Espírito de Deus se manifestar dentro de você, ele está aí. Agora, muitas vezes ele não se manifesta dentro de você, porque esse Espírito que está aí dentro, ele não está sendo alimentado com a verdade. Ele está aí dentro, mas ele anda, mas o Espírito aí
está amortecido, ele está doente, ele está com fome. Por quê? Porque ele não se alimenta da verdade. O que é que está se alimentando aí no seu corpo? É a carne, é a mentira, é a idolatria, é a feitiçaria. Porque os crentes, os evangélicos que dizem que prega a verdade e que lá a doutrina é verdadeira, eles mandam você buscar o Espírito Santo. E o tempo da escrita aqui já diz que aqueles irmãos já tinham o Espírito Santo. Então, todos nós viemos daquela descendência, viemos de Adão, todo aquele povo é uma geração vai, outra geração vem, vai se perdendo a genealogia, mas não podemos negar que todos nós viemos da parte de Adão, de Jacó, de Abraão, de Isaac. Não é verdade? É verdade. Geração vai, está lá em Eclesiastes 1:4, geração vai, geração vem, mas a terra permanece. A terra não vai ser destruída. Quem é que é destruído? As gerações, vai uma, vem outra. Assume o lugar da que foi. Então, meus irmãos, precisamos estudar a Bíblia, entender a Bíblia. Então aqui está dizendo que se o Espírito de Deus habita em vós, você está alimentando aí é o quê? É o Espírito ou é a carne? A carne é com a mentira. O Espírito é com a verdade. Se tem verdade, o Espírito se manifesta dentro de você. Ele é mais poderoso do que você. Agora, se você alimenta a carne, o Espírito enfraquece. Quem é mais poderoso do que o Espírito? A carne, a qual você está alimentando a mentira pela mentira. Você está alimentando com a mentira. O seu corpo com a mentira. Tá certo, meu irmão? Aí vem dizendo aqui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, irmão, quando nós alimentamos o nosso espírito carnal, nós temos duas naturezas, uma espiritual e outra carnal. Quando alimentamos o espírito, ele é forte dentro de nós. Obedecemos a ele. Se os irmãos quiser compreender mais, o irmão vá lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 ao 22. Lá vai falar das duas naturezas, de quem obedece à carne e de quem obedece ao Espírito. Você vai ver as obras da carne e as obras do Espírito. Então, existe duas naturezas na nossa vida. A que mais você alimentar é a que mais vai dar entendimento a você, vai dar compreensão a você. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui está dizendo que mas se alguém tem o Espírito de Cristo, esse tal, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem é que não é dele, irmão? Aquele que está nas obras da carne, na lei de Moisés, fazendo sacrifício, negando o que Cristo já fez. Com as suas meras atitudes errôneas, com as suas doutrinas de homens, com placas de igreja, dizendo que lá prega a doutrina verdadeira. Trazendo isso para os dias de hoje. Naquele tempo existia isso. Será que hoje existe a mesma coisa? Será que você tem o entendimento de que você já nasceu com o Espírito Santo?
que você é morada do Espírito Santo, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16, está dizendo que você é casa de Deus, templo de Deus, morada de Deus. 16 e 17 fala da morada e da destruição de quem destrói a casa de Deus. E como é que destrói a casa de Deus, irmão? Com as atitudes, negando que ele está dentro de você, negando que você já nasceu com o Espírito Santo, negando que você tem que fazer o sacrifício porque você não acredita no que ele já fez. Você invalida o dele, buscando a Jesus quando foi ele que nos buscou. Ele disse, não foi vós que me escolheste, eu escolhi vós. E você vai em um local escolher a ele. Então você nega com as suas atitudes, né? Você não estuda a Bíblia, não entende, está alimentando a sua carne, então o Espírito não se manifesta em você, não se revela. Por quê? Porque você deixa de acreditar na verdade para acreditar na mentira. Então, quando você anda na carne, você não é dele, não está sendo dele, não está fazendo a vontade dele. Por isso que ele não se manifesta com a verdade dentro de você. E você não tem força, sua mente foi contaminada com a mentira da religião, e você acredita nessas mentiras, nessas feitiçarias, nessas barganhas. Porque quando você olha aqui para trás, você vê um monte de homem e você acha que eles são santarrão, são santos. Mas não são. São feiticeiros, são mentirosos, são cão gulosos, disse Isaías, disse Paulo. Lobos devoradores. Paulo fala isso lá em Atos, no capítulo, se eu não me engano, no capítulo, acho que não sei se é 20 ou é 26, do 29 em diante, por aí. Vai falar sobre isso. Depois da minha partida, entrarão no meio de vós surgirão no meio de vós lobos devoradores, né? Então, meus irmãos, precisa-se estudar a Bíblia para poder entender o Evangelho da graça, a palavra de Deus. Então está dizendo aqui que, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ó, irmão, poderia um ser humano estar vivo se o Espírito de Deus não está dentro dele? Tá. Apenas ele não está vivendo a herança que Jesus já deu a ele. Não está praticando as palavras dele, não está em vós. O Espírito está, mas a palavra não está. Você não está em comunhão com Cristo. Quando a religião diz que para você ter comunhão é preciso comer um pedaço de pão. Irmão, estar em comunhão com Cristo é estar fazendo a vontade de Cristo, obedecendo a Cristo. Aí isso é estar fazendo a vontade de Cristo. Se você não está fazendo a vontade de Cristo, você não está em comunhão com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. O 10 vai dizer aqui, ó. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Quando você pratica as obras da carne, o seu corpo, o seu entendimento está morto diante de Cristo. Por quê? Porque ele não recebe esse sacrifício. Eu já falei para os irmãos lá em Hebreu que Deus não quis mais sacrifício. Deus estava abusado desse sacrifício, porque esse sacrifício não podia aperfeiçoar. Não, eles eram fracos e inúteis. Eles não aperfeiçoavam ninguém. Está lá em Hebreu também, né? Eles não tinham, era uma lei fraca e inútil, e não aperfeiçoava os que tais coisas praticavam. Pode procurar Hebreu, lá em Hebreu, capítulo 9, 10, 8, 9, 10, do capítulo 7 até o 10, se você ler esses
capítulo, você vai ter um vasto entendimento de como que era os sacrifícios, as obras que Deus não aceitava mais. E como Cristo é superior, tudo isso é superior à velha aliança. Lá em Hebreu, no capítulo 9, no capítulo 10, no versículo 9, está dizendo que remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a lei para estabelecer a graça. Lá no versículo 20 vai dizer, pelo novo e vivo caminho, não é pelo morto. O morto é a lei de Moisés, morreu, aboliu, se foi. Agora pelo vivo, novo e vivo caminho, não é pela velha e morta aliança. Inútil. Agora é pela nova, pelo novo e vivo. É pelo Espírito, é pela graça que vivifica, que dá vida, que dá conhecimento, que dá entendimento, que capacita. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o 10 tem aqui, olha. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Então, o seu corpo está morto. Quando é que o corpo morre, irmão? Quando é que essas obras morrem dentro de você? Quando você deixa a lei de Moisés. Aí você passa a alimentar, passa a vivificar o Espírito de Deus que está dentro de você. Aí diz aqui, olha. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Pronto. Então, quando você começa a alimentar o seu corpo com o Espírito, ele traz a você entendimento, ele traz vida, ele traz conhecimento, ele confirma a obra de Cristo. Você entende que você não precisa fazer sacrifício, obrações, né? Por quê? Porque você acredita em tudo aquilo que Cristo já fez por mim e por você, né? Não precisa você fazer. Uma certa vez, Jesus andando, chegou uma pessoa e perguntou a ele o que era preciso fazer na obra de Deus. Ele disse, a obra de Deus é esta, que creia naquele que por ele foi enviado. A lei de Moisés, já naquela época, Jesus disse que precisava ele crer. Entendeu, meu irmão? Então, só basta você crer. Quando você crer, você acreditar, o Espírito de Deus que mora aí dentro de você vai testificar com essa mensagem que está sendo explanada através do Espírito de Deus que está aqui em mim e que quer se manifestar dentro de você com a verdade, com a sinceridade. E não com a feitiçaria, com a mentira da idolatria, que diz que você não tem o Espírito Santo de Deus, que você tem que fazer uma campanha e buscar o Espírito Santo. E uns vai buscar Cristo no monte. Quando você se destina de um local para ir buscar Cristo lá no monte, significa que ele está lá. Então, quem é que está dentro de você? Você está alimentando quem? O Espírito da verdade ou o Espírito carnal? Você está numa mentira. Você vai lá passar horas e horas, mas você não vai encontrar ele, porque você está numa mentira, você está numa feitiçaria, você está numa idolatria. Você está negando que ele está dentro de você com a sua atitude. Quando você vai buscar o Espírito Santo, que você fica glu, 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 glá, 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 glá. Isso aí, irmão, é coisa de malandro, de Sérgio Malandro é que fazia isso. Isso é coisa de malandro. Isso é coisa de estelionatário, que quer lhe enganar com a mentira. Entendeu? Ninguém tem o poder de derramar o Espírito Santo em você, fazer culto para derramar o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado uma única vez lá na cruz do Calvário, não. Lá em Pentecoste. Nos dias de Pentecoste, cumpriu-se a promessa de Joel, que Deus ia derramar sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, sobre os pais, sobre os anciões. Essa é a promessa.
foi derramada lá, você já nasceu com o Espírito Santo. Irmão, uma criança, quando nasce morta, Deus já arrebatou o espírito dela dentro do ventre. Ela nem nasce. Entendeu, meus irmãos? Deu para entender? Espero que os irmãos tenham compreendido. O Espírito, irmão, se manifesta em você por causa da justiça, por causa daquele feito que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Então, o Espírito vivifica por causa da justiça de Deus que Ele fez, Ele é justo, Ele que decidiu fazer. Não foi eu e nem foi você. E quando você vai atrás ou de Jesus, ou do Espírito Santo, ou de batismo para se purificar, para isso e para aquilo, você está chamando Jesus de mentiroso, está invalidando o que ele fez. Por quê? Porque se você vai atrás de todas essas coisas, já não depende de Cristo, está dependendo de você, que você está indo buscar tudo isso que você já tem. Entendeu? E que foi ele que deu, foi ele que decidiu a lhe dar, a fazer isso, e você nega com as suas atitudes por causa de pessoas que conhecem tudo isso aqui, mas ele manipula a tua mente somente para juntar gente, muita gente, nos lugares de reunião, para dizer que você está roubando a Deus, e se você não der o dinheirinho a Deus, você vai para o inferno. Mas deixa eu dizer uma coisa, nós não vamos muito entrar no mérito, mas nenhum dinheiro nunca chegou no céu. Deus nunca pegou nenhuma nota que você deu. Quem pega essas notas que vocês dão, esse dinheirinho que vocês dão, são os líderes aqui, que usufrui daquilo que é seu, o melhor da terra. Só quem tem o melhor da terra é quem está aqui atrás, é quem usufrui. E você, cada vez mais miserável, deveria usufruir do bom da terra, mas não usufrui porque eles botam pânico e medo em você, e você tem que dar o dinheirinho a Deus, porque você tem medo de Deus mandar você para o inferno, porque você está roubando a Deus. A ameaça que eles ameaçam vocês com estas palavras que não são verdadeiras. Dinheiro, irmão, nunca chegou no céu. Dinheiro chega na conta dos pastores, dos líderes famosos dessas igrejas. Eles compram casa, eles compram apartamento, eles têm os melhores planos de saúde, têm os melhores carros, têm as melhores fazendas, têm as melhores escolas e faculdades para ter conhecimento, para enganar vocês. Os filhos dele têm os melhores escolas, melhores planos de saúde, enquanto você não pode comprar nenhum remédio para curar as suas doenças que você tem. Às vezes, muitas pessoas deixam até ter um aluguel atrasado, não dá o aluguel, não paga o aluguel, fica devendo e diz, tem que tirar o dízimo, o primeiro para papai, os 10%. Dízimo, irmão, nunca foi dinheiro. Dízimo era alimento. Dízimo era alimento, está lá em Mateus 23, 23. Era alimento. Jesus ali nunca instituiu o dízimo. Ele elogiou o dízimo que os fariseus davam, mas também na parte de cima, na parte de baixo, ele repreende o que eles deveriam fazer e não estava fazendo. Então, Jesus elogia por eles dar o dízimo, mas Jesus critica pelas atitudes que eles teriam que fazer, era um cumprimento que eles teriam que fazer e eles estavam negando, eles não estavam exercendo, eles não estavam fazendo. É isso que está escrito lá. Agora, as pessoas pegam, que têm esse conhecimento, que estuda, passa anos e anos estudando teologia, bacharelado, conhece essas verdades, mas engana você e faz que não conhece. Prega fora de texto e de contexto, manipulando a palavra de Deus para manter você preso e cativo e com ameaça
e tirando. Enquanto ele vai manipulando a sua mente, a mãozinha dele está lá no seu bolso, arrancando o que você tem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, não vamos entrar nesse mérito também do dízimo, porque nós estamos pregando aqui, falando sobre o Espírito Santo que habita em mim e que habita em você. Então, nós estamos falando isso aqui. Agora vamos no versículo 11. O que é que diz o versículo 11? Diz assim, olha. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, quer dizer, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha, o Espírito, uma pergunta, o Espírito de Jesus habita em você? Você crê que você já nasceu com o Espírito Santo? Você crê que você é morada do Espírito Santo? Você crê que Cristo habita em você? Está lá em Colossenses 1, 27. 26 vai falar dos mistérios que passou, que estava oculto, escondido, de geração em geração. Passou por todos os sábios, passou de Adão até chegar à época da igreja primitiva, chegar a Paulo, diz que ele estava oculto. Mas Paulo diz agora, quando Paulo diz agora, ele está falando na época dele que ele estava vivo. O autor está vivo. Então ele está dizendo, agora foi manifestado. Quando é que foi manifestado? Na época dos discípulos de Paulo. Foi revelado a ele. Foi manifestado a ele. Então ele diz, agora. Agora não é hoje não. É naquela época. Agora, essa verdade está sendo esclarecida a você agora, se você crer. Se você acreditar. Mas se você não acredita, ela não se manifesta dentro de você, porque você acredita numa outra mentira que lhe pregaram. Então, é preciso você acreditar, é preciso você crer. Se você não crer, a sua mente está contaminada com a mentira. Então, qual era o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos? O próprio Deus. Cristo habita em você? Não. Cristo habitou naquele povo, daquela época. Hoje, quem é que manifesta em você? Quem é que manifesta em mim? É o próprio Deus. Deus não tem neto. Se fosse o Espírito de Cristo que habitasse em mim, então Deus seria meu avô. Eu seria neto dele. E ele não tem neto, ele tem filhos. E o mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo é o mesmo que habita em mim. Então, o próprio Deus, ele habita em mim. A religião não ensina isso. A religião precisa levar você lá para a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ela é escravizadora. Ela bota o véu. Lembra que lá em 2 de Coríntios, Paulo diz, nós não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não vissem, olha, claramente. Se tem véu, turvado, não vê claramente. Agora, quando o véu é tirado, você vê perfeito. Aqui é imperfeito o véu. A lei de Moisés é imperfeita. Você não vê. Lembra que Paulo também falava, eu vejo como por espelho. Então, a época de Paulo não tinha espelho que nem tem hoje que você vê claramente. Era de latão. Então, você via meio que distorcidamente. A palavra de Deus aí não é pregada com clareza. Ela é distorcidamente. Para enganar os incautos. Aqueles que não têm entendimento, aqueles que não têm conhecimento. Então, o espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentro dos mortos habita em vós. Quem é esse espírito? É o próprio Deus. Por quê, irmão? Porque Jesus ele foi assunto ao céu, entregou o reino ao Pai, devolveu o reino ao Pai, que o Pai tinha dado a ele. Ele chega no céu
ele devolve ao Pai. Senta à destra de Deus e agora quem é que comanda? É o Pai, não é mais o Filho. O Filho comandou até o ano 70, quando o templo caiu em Jerusalém, ele veio e julgou a Israel, julgou o povo de Israel, julgou a nação de Israel, porque aquele povo era rebelde, aquele povo matava os profetas, matou os profetas de Abel até Zacarias. Então, Deus prometeu que ia julgar aquele povo, não era nós. Nós estamos, Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados por graça, pela fé. Ó, irmão, quem é justificado tem culpa de alguma coisa? Não tem. Por quê? Porque ele foi justificado, ele foi inocentado, né? Ele foi inocentado. Então, ele é livre, ele é liberto. Está lá em Gálatas também, no capítulo 5, no versículo 1 em diante. Está lá falando sobre isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aí diz, olha, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então, quando você alimenta o corpo com o Espírito, quando você alimenta com a verdade, com a graça, você mata as heresias que está aqui na tua mente. Aí você passa a invalidar as heresias e acreditar no que Cristo fez. Então, o Espírito Santo vai testificando dentro de você tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é puro, e vai trazendo um entendimento, e você vai conhecendo, e você vai deixando esses lugares de idolatria, de mentira, de falcatrua, que lá eles não têm interesse em trazer conhecimento a você. Lá eles só têm interesse em trazer mentira a vocês, manipulando vocês e arrancando o dinheiro de vocês. A intenção é só essa. Não tem intenção em trazer crescimento espiritual à tua vida, trazer verdade a você, porque evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo, a graça, ela não enriquece ninguém, ela enriquece com o conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Vou aqui terminando, deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele continue nos abençoando, nos protegendo, né, de todo o mal, né, nos livrando desses cães gulosos, desses lobos devoradores, desses feiticeiros, desses mentirosos da religião que não prega a verdade. Religião, irmão, é nada mais do que vem da palavra religares. Religares. Religião é religar. Olha, você não precisa ser religado, porque Cristo já religou você lá naquela morte do Calvário. Então, quando você vai atrás de religar com Cristo, pastor, apóstolo, tem nome aí de apóstolo, de bispo, de esses nomes aí, que dão aí, essas merecraturas, né? Que dão aí esses títulos, que dão esses homens aí. Isso aí está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11. São dons. Os homens dão título. Deus dá dom, dá conhecimento, dá sabedoria. Ele é quem escolhe, ele é quem levanta. Na Bíblia não tem, em canto nenhum na Bíblia, aonde Deus ungiu pastor com óleo, aonde ungiu apóstolo. Isso é título que as religiões dão aos homens, que os homens fazem as pessoas pastores e não Cristo. Porque você só pode fazer o que eles querem. Se você não fizer, eles tiram você fora. Então, Cristo, Ele é quem nos educa, Ele é quem nos capacita. É o Espírito Santo que habita em mim e habita em você, que dá esse entendimento e esse conhecimento. Então, deixo a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui eu estou pregando a verdade, mostrando a verdade, falando a verdade. E, irmãos, eu peço que vocês se inscrevam no canal,
peço que vocês dêem um joinha, dêem um like. Aqui, irmão, a palavra é verdadeira, mas muita gente não vai aceitar. Da mesma forma que rejeitaram Jesus, que era verdadeiro, e mataram ele, hoje em dia as pessoas também matam a verdade, não dando um like, não acreditando na verdade, não se inscrevendo no canal. Não paga nada, irmão, no canal para se inscrever. Eu gostaria de aqui ser um telão, a palavra está aparecendo para o povo ver, mas eu não tenho condição, porque esses aparelhos são caros, precisa comprar, e as pessoas não se manifestam em fazer uma doação. Mas lá onde tem mentira, aqui é voluntariamente. Se a pessoa desejar, a pessoa liga para mim, entra em contato comigo, pergunta como é. Os projetos são bons, irmão. A gente alugar um canto para se reunir, que não tem um canto que alugue, não tem condição de alugar um canto para a gente pregar essas verdades. Mas lá onde tem mentira, as pessoas são obrigadas a dar e dar. Ou pagam para ouvir mentira. E saem satisfeitos, né, irmão? Vou deixando a graça e a paz. Se inscreve no canal, dê um joinha. Se amanhã eu puder pregar, irmão, tiver tempo, eu boto outra mensagem. Se não tiver, lamentavelmente, né? Mas conforme as minhas condições, eu tenho que trabalhar, trabalho com frete. Você que precisa de um frete, eu trabalho ali entre a Conjol e a Lampadinha do Alecrim, na Presidente Bandeira, com a Presidente Quaresma, é Gonçalves, é uma das duas assim, ou é Quaresma ou é Presidente, eu acho que é Presidente Gonçalves, né? Eu trabalho ali, meu pontozinho é ali. Quem precisar de um frete, você diga que ouviu aqui no canal pelo YouTube e eu dou um desconto especial a você. Vou deixando a graça e a paz em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.